Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria começar com uma pergunta. Você investe em CDB? Pois é, com a queda da taxa Selic a patamares mínimos históricos, muita gente procurou investimentos de renda fixa mais rentáveis que a poupança. E justamente por isso, muita gente migrou para investimentos como o CDB. Para quem não sabe do que eu tô falando, CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. E é uma modalidade de investimento na qual você empresta dinheiro para o banco. E em retorno, o banco te entrega uma rentabilidade, que pode ser pré-fixada ou indexada a, por exemplo, ao CDI, que é uma taxa que acompanha, é muito próxima à Selic. Então o banco pode prometer uma rentabilidade de 5, 6, 7%, ou seja, pré-fixada, ou uma rentabilidade de 95%, 100%, 110% do CDI, por exemplo. E aí é que o bicho pega. Muita gente, quando vai investir nos CDBs, procura lá o CDB que tenha maior rentabilidade. Fala, se esse aqui é o que está pagando mais, eu vou investir no CDB desse banco. Mas essas pessoas não se preocupam com a solidez e a segurança desse banco onde elas vão investir. Geralmente os bancos que entregam maior rentabilidade do CDB são justamente os bancos menores e menos seguros, que justamente precisam entregar uma rentabilidade maior, justamente porque eles não são tão sólidos como os grandes bancos aí famosos e conhecidos do mercado. Então, para atrair clientes, eles têm que aumentar essa taxa de rentabilidade. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, poxa, mas você vai investir nesse CDB? Já procurou saber sobre esse banco? Se ele não é um banco deficitário, que dá prejuízo, que corre o risco de vir à falência e te deixar na mão? Aí as pessoas me respondem assim: não tem problema, eu pouco me preocupo se esse banco é bom ou não, se ele corre risco de quebrar ou não, porque existe o FGC. E o FGC vai me dar a garantia do meu dinheiro de volta se esse banco vir a quebrar. Pois é, mas a história não é bem assim. Para quem não sabe, o FGC é uma sigla para Fundo Garantidor de Crédito. E o FGC é uma entidade privada criada pelos bancos pertencentes ao nosso sistema financeiro nacional, e ele justamente tem o objetivo de honrar investimentos de pessoas que depositaram seu dinheiro em bancos que possam vir a falir. Então, se eu invisto meu dinheiro no CDB do Banco A e esse Banco A fale dali a algum tempo, o FGC vai entrar em ação e vai me restituir o dinheiro que eu deixei investido lá nesse CDB. Lembrando que existem algumas regrinhas, como por exemplo, o FGC vai ressarcir até R$250 mil investidos em cada instituição financeira por CPF e limitado a R$1 milhão. Então, se eu tenho 4 CDBs investidos em 4 bancos diferentes, do banco A, B, C e D, se eu tenho R$100 mil em cada banco, o FGC vai me ressarcir esse dinheiro em todos esses bancos. Mas se eu tiver um investimento no banco A, só no banco A de 300 mil, o FGC vai me ressarcir até 250 mil. E se eu tiver, por exemplo, 5 investimentos, banco A, B, C, D e E tiver 250 mil em cada, o FGC vai me ressarcir até 250 mil por instituição financeira e por CPF, mas limitado ao teto de 1 milhão. Então, desse 1.250.000 que eu tenho investido em 5 instituições financeiras diferentes, eu vou ser ressarcida até o limite de 1 milhão. E por causa da existência desse fundo garantidor de crédito, investimentos de renda fixa como o CDB e também as LCIs, LCAs, LCs e RDBs se tornaram investimentos seguros e muito atrativos, principalmente para os investidores que buscam essa segurança e solidez. Mas acontece o seguinte: será que numa eventual quebra de uma instituição financeira significativa com maior número de clientes, será que o FGC vai ter dinheiro para pagar todo mundo? E é isso que eu queria te mostrar aqui. Então vem aqui na tela do meu computador que eu vou te mostrar o balanço que o FGC divulgou no último ano e a gente vai realmente ver se ele tem dinheiro para pagar todo mundo e se o seu investimento em CDB está tão seguro assim. Então, olha só, eu tô aqui na página da minha corretora, aqui tem uma lista de diversos CDBs de vários bancos e o que muita gente faz é isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Você procura os CDBs pela maior rentabilidade, aqui ó, 35% CDI, 33%, 30%, e não é por acaso que as maiores rentabilidades são oferecidas por bancos menores e menos conhecidos, aqui ó, Banco Arb, Banco Pan, Banco Seguro, e a gente pode comprar um CDB desse sem ter a mínima ideia sobre a situação financeira desse banco, se ele é um banco que está muito endividado, se ele é um banco que está dando prejuízo, e se ele vai vir a honrar esse investimento, nesse empréstimo que nós estamos fazendo para ele. E aí que entra o FGC com a garantia de que ele vai ressarcir o investidor, caso o banco quebre, respeitadas as regrinhas de R$250 mil por CPF por instituição financeira e limitada até o valor global de 1 milhão. E vindo aqui no site do próprio FGC, a gente já vê que já tem a lista de pagamentos de garantias aqui. Estes aqui são todos bancos que faliram e o FGC está restituindo os credores, por isso que tem essa listinha aqui do pagamento de garantias. Mas o que interessa pra gente é esse relatório anual aqui que vai contar pra gente qual que é a situação em que o FGC se encontra.
Então eu vou abrir ele aqui, vou baixar esse PDF do exercício 2019 e aí eu vou abrir esse documento aqui que fala uma série de informações sobre o FGC. Mas eu já deixei aqui na parte que me interessa, é a página 20. E aqui o FGC me conta o seguinte, olha, segundo o censo realizado pelo Banco Central, os depósitos elegíveis à garantia totalizavam 2,3 trilhões em dezembro de 2019. Com a limitação da garantia ordinária em até 250 mil, a cobertura alcançava na data 1,2 trilhão, o que representa 51,02% do total dos depósitos elegíveis à cobertura existentes. Suficiente, então, para cobrir plenamente os depósitos de 99,67% dos depositantes e investidores. Traduzindo, o que o FGC está falando para a gente? Ele está dizendo que, diante daquelas regrinhas de que se o banco quebrar, o investidor tem ressarcido até 250 mil reais por CPF por instituição financeira, limitada a R$1 milhão, que 99,67% dos investidores estão acobertados por essa regrinha e estão, em tese, amparados pelo FGC. Mas o que eu quero saber realmente é o seguinte, o FGC tem dinheiro para pagar todo mundo se precisar? Então a gente vai deslizar aqui mais um pouquinho esse relatório. Vamos lá na página 27. Então aqui, ó, na página 27 eu tenho esse campo aqui, meta de liquidez. E vamos ver o que ele fala pra gente. Olha só, para a quantificação da liquidez, nos termos do regulamento do FGC, deve-se considerar os recursos transformáveis em caixa, disponibilidade e os títulos públicos, deduzindo-se este valor o saldo de reserva contábil constituída que, em dezembro, era de 7,8 bilhões. No encerramento do exercício, a liquidez do FGC resultava em 54,6 bilhões, o que corresponde a 2,31% do total dos depósitos elegíveis à garantia do FGC. Ou seja, aqui, nesse campo do relatório, o FGC nos conta a verdade que pouca gente fala. O FGC, na prática, tem dinheiro em caixa suficiente para honrar apenas 2,31% do total de depósitos que se encaixam naquelas regrinhas de 250 mil e 1 milhão. Então, apenas 2,31% do volume total de todos os depósitos é que o FGC consegue honrar numa eventual quebradeira de um banco de maior porte ou de vários bancos menores. Então, para quem acha que pode sair comprando CDB de qualquer banco que esteja aí na praça, que o FGC vai ter dinheiro para pagar todo mundo que ficar na mão na eventual quebra de um banco, saiba que o sistema, mesmo com o FGC, ainda é muito frágil, porque o dinheiro que o FGC tem ressarce apenas 2,31% do total de depósitos, o que é muito pouco. Então, numa eventual quebradeira generalizada ou simplesmente na quebradeira de um banco de grande porte, o FGC vai ter muita dificuldade para pagar seus credores. E aí é que está o risco de você, pequeno investidor que confiou cegamente no FGC, ficar na mão. Nós temos um exemplo não muito distante, que foi dos Estados Unidos em 2008. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm um órgão parecido com o nosso FGC, que é o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. E esse FDIC, durante a crise de 2008, com a quebradeira generalizada de grandes bancos como Lehman Brothers, ele simplesmente quebrou junto com os bancos. Ele não teve dinheiro para pagar todos os seus credores e o governo teve que intervir nessa situação horrível, que deixou muita gente na mão. Então, quando você for investir em CDB, não confie cegamente no FGC, não confie cegamente no banco, procura das duas uma. Ou investir num banco grande, sólido, e que a gente sabe que o risco de quebrar é muito pequeno, ou então invista num banco pequeno, mas procure conhecer as condições financeiras em que esse banco se encontra. É um banco que dá lucro ou é um banco que dá prejuízo? É um banco muito endividado ou pouco endividado? E aí você faz sua escolha. Eu, particularmente, acho que o tanto de dinheiro que esses bancos menores pagam a mais em termos de rentabilidade não compensa o risco de algum dia eles virem a quebrar e você ter até que ter a dor de cabeça de utilizar o FGC. Por exemplo, um banco grande como o Itaú e um banco sólido como o Banco Inter, que não é tão grande como o Itaú, mas é um banco que dá lucro, são bancos que estão pagando hoje 100% do CDI em CDBs de liquidez diária. Ao passo de que nesses outros investimentos aqui que eu mostrei para você, são bancos que pagam um pouco mais, 30% do CDI. O CDI está em 1,9%, 30% disso dá um valor irrisório ao ano, que não vai dar muita diferença na prática. Então, às vezes, por causa de 0,5% ao ano, que é a diferença aqui que vai dar na prática, você se expõe ao risco de investir num banco pequeno, que pode estar endividado e que pode vir a te dar um calote. Então, para mim, não vale a pena. Eu prefiro deixar meus CDBs num banco grande ou sólido, como o Inter e o Itaú.
Então esse era o recadinho que eu queria dar para vocês hoje. Fique muito atento e não seja ingênuo em confiar no FGC, porque ele não tem dinheiro para pagar todo mundo, tá certo? Por hoje é só e até a próxima.